Irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz abraça-os todos, muito feliz estamos nós por vê-los mais uma vez nesse espaço físico. Nós vamos passar em torno de 1 hora juntos e, sem sombra de dúvida, a proposição será, como sempre, algumas orientações, algumas proposições, algumas informações que nos permitam realmente assimilá-las, meditar em torno delas, incorporá-las na nossa vivência para que a gente possa fazer escolhas mais favoráveis nessa nossa atual existência, que é de capital importância para todos nós, né? Hoje nós não temos nenhuma informação adicional, nós faremos a nossa prece, em seguida nós temos um pequeno texto que guarda relação com a proposta da expositora, vamos apresentá-la e ela irá nos conduzir então na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor, vamos orar. Senhor da vida, Pai de todos nós, mais uma vez reunidos estamos, imbuídos do melhor propósito possível, para que as lições que nos serão propostas a partir de agora sejam transferidas do nosso intelecto, que muitas vezes é farto, para o nosso coração, incorporadas às nossas vivências, para que assim procedendo podemos torná-las em hábitos mais saudáveis, desabrochando da melhor maneira possível as nossas virtudes intrínsecas, heranças divinas, iluminando dessa maneira a nossa sombra, que ainda é densa em relação aos equívocos que cometemos no passado, mas que estamos gradativamente nos ajustando com as próprias leis divinas, envidando todos os esforços possíveis, trabalhando no bem, repondo aquilo que indevidamente retiramos. Estamos solicitando as vossas bênçãos para todos nós, bem como principalmente para a nossa facilitadora, para que a mensagem que ela irá compartilhar conosco guarde profunda ressonância nos nossos corações. Permita-nos, Pai da vida, abençoando-nos mais uma vez, como também o nosso Mestre Jesus, para que possamos todos lograr êxito na tarefa. Que assim seja, Senhor. Vânia Maria de Souza, nossa querida companheira aqui da CEPAL, trabalhadora dessa casa, conselheira da Federação Espírita do Estado do Paraná, vai nos conduzir na reflexão da tarde e da noite, que vai realmente enfocar um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, um dos seus postulados, que é a reencarnação, né? O ato de nós reentrarmos novamente no mundo físico. A benfeitora querida Joana de Ângeles, escrevendo uma das suas obras memoráveis, Atitudes Renovadas, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, no capítulo 3, um pequeno introito da proposição, que depois a Vânia vai ampliar isso para nós. Trata esta lição de a bênção da reencarnação. Diz a querida benfeitora: considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Tenha em mente que o processo evolutivo é realizado através de etapas formosas que proporcionam um aperfeiçoamento moral, a libertação dos atavismos perturbadores, a conquista de bens internos intransferíveis. Não malbarate os ensejos de aprendizagem através do jogo ilusório do prazer insaciável, mantendo a certeza de que o tempo é amigo daquele que o utiliza com sabedoria, tornando-se adversário silencioso de quem o gasta na inutilidade. Então nós vemos que o assunto realmente requer muita reflexão, e a partir de agora, honrados mais uma vez, nós vamos ver a nossa Vânia nos conduzindo nessa temática tão importante para todos nós. Portanto, vamos ouvi-la mais uma vez. Boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe as tarefas. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Nós nos inspiramos nos estudos feitos por Alberto Almeida, médico espírita da cidade de Belém do Pará, excelente trabalhador da doutrina espírita.
O extraordinário parapsicólogo Hemendra Nath Banerjee, da cidade de Jaipur, na Índia, da Universidade de Rajasthan, reuniu um grupo de cientistas para fazer uma pesquisa em nível internacional sobre a memória orgânica, a memória cerebral. E após experiências, ele descobriu uma outra memória que ia além da memória orgânica e que ele passou a chamar memória extracerebral, porque ia além da memória cerebral. Então, ele descobriu inúmeras ocorrências acerca desta memória que transcendia a memória orgânica, a memória do nosso cérebro, transcendia. Ele foi descobrindo através das experiências junto com renomados pesquisadores. E Banerjee vai apresentar 1.100 casos investigados de memória extracerebral, após 25 anos de estudos ininterruptos. Ele já desencarnou no ano de 1985. Ele vai apresentar uma das investigações muito interessantes, o caso de duas meninas, que foi motivo de reportagens, de anúncios, de livros. Quando se quer falar sobre a reencarnação, eles apontam este caso. Duas meninas, uma se chamava Joana e a outra Jaqueline. Uma tinha 11 anos e a outra tinha 7 anos. É muito interessante, elas eram filhas do senhor Pollock, da família Pollock, e moravam na cidade de Northumberland, na Inglaterra. Este casal Pollock, então, tinha essas duas filhas. Porém, num domingo, elas foram tragicamente mortas, foram atropeladas. Numa pacata rua da cidadezinha onde moravam, sem movimento, as duas foram atropeladas e mortas. Claro que o casal entrou em desespero, mas logo em seguida elas morreram no ano de 1957, no início do ano. E logo em seguida a senhora Pollock engravidou. E, em 4 de outubro de 1958, nasceram duas meninas, duas gêmeas. Uma se chamou Gillian e outra Jennifer. Após o nascimento das meninas, os seus pais, que eram católicos, uma fé que não dá crédito para a reencarnação, começaram a notar coisas muito interessantes, extraordinárias, na vida das duas meninas. Eles observavam que havia muitas semelhanças dessas duas meninas de agora com aquelas duas meninas que haviam falecido, que haviam desencarnado. Uma delas, a Jennifer, ela tinha uma cicatriz no lado direito da pálpebra, igualzinha a irmã dela falecida tinha, a Jaqueline, de 7 aninhos. E ela havia adquirido esta cicatriz no seu olho esquerdo, direito, devido a um acidente automobilístico, um outro acidente automobilístico. E o interessante é que a sua irmã gêmea contava exatamente como tinha se dado esse acidente, sem ninguém ter lhe contado. Ela contava. Pois muito bem, outras coisas aconteciam. Em certas circunstâncias, as gêmeas pareciam conhecer exatamente a paisagem de lugares onde elas nunca tinham estado antes, que era impossível elas descrever. Também ambas tinham medo de carro, nas mesmas circunstâncias quando as irmãs foram mortas. Jennifer também possuía uma marca na região lombar, como se fossem 2 moedas. E a sua irmã Jaqueline, nascida gêmea, também possuía a mesma marca, idêntica. O comportamento delas
também era muito intrigante. Falavam do aspecto da vida das duas irmãs que haviam falecido, que haviam desencarnado. Elas também tinham uma boneca chamada Mary, que era das outras duas irmãs, e que elas tratavam de forma idêntica e brincavam com a boneca da mesma forma que as duas irmãs brincavam. A Gillian segurava o lápis de uma forma diferente, mas era igualzinha à irmã dela que havia desencarnado um ano antes dela nascer, né? E também a mãe tinha um casaco e que elas falavam sobre aquele casaco da mãe, quando a mãe pegava aquele casaco, quando estava frio. Eram coisas impressionantes. Também elas falavam das coisas que estavam guardadas no armário da mãe. Elas não tinham como saber, e elas diziam, naquela caixa tem tal coisa. E os pais, então, ficaram intrigados. E essas gêmeas, então, foram estudadas com muito critério pelo parapsicólogo Banerjee e a sua equipe de cientistas. A reencarnação, ela é inerente ao ser humano, como é inerente à existência de Deus. Muitas pessoas podem não acreditar na existência de Deus, mas Ele existe. Como muitas pessoas podem não acreditar na existência da reencarnação, mas ela existe porque está em a natureza. Quando a gente fala em reencarnação, na casa espírita, parece ser uma coisa criada por Allan Kardec. Saiu da cabeça dele. Mas acontece que somos um pouco desinformados, porque os livros da Índia multimilenária, como por exemplo os Vedas, o Bhagavad Gita, ambos contêm afirmativas sobre a reencarnação. 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, existia o famoso Livro dos Mortos, que também se afirma a reencarnação. Pitágoras, que viveu 6 séculos antes de Jesus, em suas viagens para o Egito, ele vai trazer para a Grécia as informações sobre a reencarnação, o nascer de novo. Ele próprio acreditava em 5 existências e se lembrava de 5 existências anteriores que ele tivera. 2 foi como mulher, uma como agricultor, uma como profeta e uma como guerreiro troiano. Se lembrava dessas 5 reencarnações. Então, desde a Índia multimilenária, desde o Egito, já se acreditava na reencarnação. Mas, para educar o povo, eles diziam que a reencarnação era a metempsicose. O que é isso? Mudança do psiquismo. Mudança, psicose do psiquismo. Então, eles faziam com que o povo acreditasse na metempsicose, que a pessoa nasceria de novo, porém com outro psiquismo. Poderia voltar, por exemplo, como um animal. O que, na verdade, isto não existe, porque o espírito não anda para trás, vai sempre para frente. Então, eles acreditavam, o povo, e ainda até hoje, alguns acreditam, que o homem violento, por exemplo, eles diziam que iria se reencarnar como um tigre, como um leão, ou como outro animal feroz. Se o homem fosse preguiçoso, ele iria se reencarnar como um animal aquático. E se ele fosse um homem tímido, ele iria reencarnar, pasmem, como uma mulher.
isso antigamente, né, minhas irmãs? Porque hoje é diferente. Então, acreditavam que havia essa mudança no psiquismo, o que, na realidade, jamais ocorre a mudança do psiquismo. O que vai ocorrer é a metensomatose. Metem, mudança, soma, corpo. Então, o que vai ocorrer é a mudança do corpo, né? Mas também Sócrates foi o pai da filosofia, ele também afirmava a reencarnação. Seu fiel discípulo, Platão, também afirmava a reencarnação e vai escrever no famoso livro A República, vai falar sobre a reencarnação. Depois vieram os neoplatônicos, Plotino e após ele, Jâmblico, Porfírio, Tertuliano, todos afirmavam a reencarnação. E aí a gente fica pensando, como é que ela foi desaparecer da crença geral? Porfírio é que vai afirmar não a metempsicose, mas a metensomatose. Ele já viveu num período em que ele achava que era bom, necessário informar a verdade e não mais meter medo nas pessoas dizendo que iriam reencarnar como animais. Então era a mudança do soma, a mudança do corpo, somente do corpo, não do psiquismo. Buda, no Oriente, também ensinava sobre a reencarnação. Muito antes de Allan Kardec, tudo isso, não é? Mas foi Jesus, o nosso mestre maior, que ensinou que a reencarnação é uma lei da natureza. E em sua passagem pela Terra, nós vamos ver Jesus falando da reencarnação, ora de forma implícita, ora de forma explícita. Jesus vai falar da reencarnação, mas como o nascer de novo, porque a palavra reencarnação foi cunhada por Allan Kardec. A palavra foi, mas a ação existe desde que existe o universo. Então, já Jesus vai falar no nascer de novo, que é a mesma coisa de reencarnar. Reencarnar quer dizer reentrar no novo corpo, conforme o Vanin disse. A reencarnação se encontra no Evangelho pelo menos 5 vezes que nós trouxemos aqui. Mas muitas pessoas afirmam que não está no Evangelho. E apesar de sua clareza, infelizmente ela vem sendo negada por várias correntes religiosas, o que é uma pena, porque quando todos acreditarmos que nós voltaremos ao corpo físico, depois de um certo período no mundo espiritual, e enfrentaremos todas as coisas boas e também não boas que nós fizemos, eu tenho a impressão que todo mundo vai querer juntar as fortunas das coisas boas, né? Das virtudes para colhermos os frutos. Então, uma das passagens de Jesus foi quando Jesus vai falar sobre o nascer de novo para os discípulos e para o povo que o acompanhava. Porque, é claro, Jesus andava, os seus discípulos junto e o povo ia atrás. Então, a gente pode imaginar a cena, né? Jesus sempre cercado pelo povo, sempre cercado. E, claro, em ocasiões, ele só se encontrava com os seus discípulos. Então, nesta ocasião, quando ele ia passando com os apóstolos, com o povo, ele viu um homem que era cego de nascença. E os discípulos perguntaram para ele desta forma, ipsis literis, como está escrito: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele ou foram os seus pais? Ora, os apóstolos não iriam fazer esta pergunta se não acreditassem na reencarnação.
Porque como é que aquele homem teria pecado se ele tinha nascido cego? Ele nasceu daquele jeito, não deu tempo dele pecar para adquirir a cegueira. Como é que ele iria, então, esta leitura profunda, quando fazemos, vai nos dar condições de saber que os apóstolos acreditavam que a gente retornava ao corpo físico, sim, através da reencarnação. E Jesus vai responder: nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Ora, os apóstolos queriam saber quem pecou, para que ele nascesse cego, ficasse cego de nascença. Ele ou os pais? Como Jesus sempre ensinou que a cada um será dado segundo as suas obras, os pais daquele moço não poderiam ter pecado e o moço ter assumido a culpa e nascido cego. Por quê? Por mais que nós amemos os nossos pais, por mais que os nossos pais nos amem, ninguém vai pagar pelo erro de ninguém. Às vezes, as mães gostariam até de assumir a culpabilidade do filho, mas não. Na lei de Deus, cada um vai responder pelos seus atos. A gente não vai responder pelo ato do outro, por mais que nós amemos. Ai, deixa eu carregar a cruz dele. Não. Né? A cada um será dado segundo as suas obras. Mas a resposta de Jesus é bem interessante, porque ele diz assim, que nem ele nem os seus pais pecaram, né? Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele, querendo então nos informar que aquele moço, ele havia nascido daquela forma para aquele momento, para dar a justificativa e para as glórias de Deus pudessem ser notadas nele. E Jesus ainda vai dizer que era para que aqueles todos que estavam ali acreditassem e confiassem nas coisas boas que Deus estava oferecendo. Então, ele surgiu naquele momento, na vida de Jesus, porque foi programado desde antes da sua reencarnação para aquele momento. E nós sabemos que muitos espíritos reencarnaram à época de Jesus para dar suporte a ele, como, por exemplo, os seus discípulos, e este homem também era um deles. E é muito interessante, porque Jesus faz esta cura de maneira muito diferente das demais. Porque normalmente ele impunha as mãos, ou então falava, e a pessoa estava curada. Mas desse cego é muito interessante, porque depois viria o desenrolar das coisas, e Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus põe o dedo na saliva, molha na terra, faz o barro, passa nos olhos daquele jovem cego e diz a ele assim: agora vá lavar-se no poço de Siloé. O moço foi, lavou-se e voltou enxergando. Então foi uma admiração total. Todo mundo viu. Muita gente conhecia aquele moço desde que ele nasceu, que ele era cego desde nascença. E aí ele foi para casa feliz da vida. E uns diziam assim: mas esse não é aquele moço que era cego de nascença? E o outro dizia assim: olha, parece muito com ele, mas esse aí está enxergando. E ele foi para casa. E a notícia, então, se espalhou. E chegou até o ouvido dos fariseus, que sempre quiseram pegar Jesus fazendo algo indevido para que o crucificassem, como de fato o crucificaram depois, mesmo sem ter Jesus feito nada. E os fariseus vieram e foram conversar com o moço. É verdade que você era cego desde nascença? Sim, eu era cego.
E como é que você enxerga agora? E aí o moço contou como as coisas aconteceram. Que Jesus molhou com a saliva na terra, fez o barro, passou nos olhos dele, que ele lavou-se no poço de Siloé, conforme Jesus mandou. E que a partir daí ele começou a enxergar. E aí eles foram perguntar para os pais dele. E os pais, temerosos, porque sabiam muito bem como é que agiam os fariseus, temerosos, quase que saíram dali. Mas eles perguntaram para os pais: o seu filho era cego de nascença? Era, nasceu cego. E como é que ele foi curado? Como é que ele está enxergando agora? E eles falaram assim: isso eu não sei. Ele já é maior de idade? Pergunta para ele. E aí eles foram novamente perguntar para o moço. E o moço disse: mas eu já expliquei para vocês. Foi Jesus quem me curou. E eles disseram: vocês sabiam que Jesus é um pecador? E ele disse assim: olha, se Jesus é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Tudo, então, em decorrência deste fato. Nasceu para este momento. Nasceu para ser curado, para que fosse demonstrado ali a grandeza de Deus. Que Jesus agia pela vontade de Deus. Mas teve um outro momento também que Jesus, aqui foi de forma implícita, né? E teve um momento que ele vai falar de forma explícita. E vai ser para um intelectual. Que havia entre os fariseus um chamado Nicodemos, que era um dos mais importantes entre os judeus. Ele era um sumo sacerdote, ele era importantíssimo, dos mais graduados, dos mais respeitáveis. E ele, desde o início, simpatizou-se com Jesus. E queria ter um diálogo com Jesus, mas ninguém poderia ver. Quem vai anotar este diálogo é o apóstolo João, que vai com ele nesse encontro. Então eles combinam de encontrar-se à noite, para que ninguém visse, na casa de um amigo comum. E lá começam a conversar. E Nicodemos diz a Jesus assim: sabia que o Senhor é o Cristo prometido, o Messias que aguardávamos, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. E Jesus fala: realmente é verdade, e vai dizer assim: eu te afirmo, e esta é a verdade, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos era um fariseu. E os fariseus acreditavam na ressurreição, que é a mesma coisa da reencarnação, naquele tempo. Acreditavam na volta do corpo físico, através do espírito. Ele só não sabia, porque ele era um mestre em Israel. Ele só não sabia como é que isso se dava. E pelo visto, ninguém sabia como é que isso se dava. Ele acreditava na volta, no nascer de novo, que Jesus vai falar para ele, mas não sabia como. Então Jesus vai dizer: eu te afirmo, e esta é a verdade. Olha, palavras de Jesus fortes, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque através dos nossos nascimentos, né, ir e vir várias vezes, tantas quantas forem necessárias, nós vamos nos depurando e o nosso espírito vai evoluindo na escala espiritual e vai adquirindo, então, moralidade, virtudes, e até que chega no reino de Deus. Então, quem não nasce de novo, não alcança este patamar de ser um espírito tão evoluído que vai para o reino dos céus, o reino de Deus. E o diálogo continua, porque Nicodemos vai perguntar assim: mas como é que pode nascer de novo um homem velho entrar no ventre de sua mãe? Então a gente percebe que ele queria saber como é que isto se dava. É ou não é intrigante?
como é que vai nascer de novo, né? Ele pensava que ia nascer de novo no ventre de sua mãe, da mãe desta vida, né? E aí Jesus vai dizer para ele, vai afirmar para ele, vai dizer vários ensinamentos, né? E vai dizer assim: eu vos afirmo, e esta é a verdade, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. A água era o símbolo material e o Espírito, o símbolo espiritual. Então, Jesus diz claramente que há 2 tipos de nascimentos. Um biológico e o outro espiritual. Nesta resposta de Jesus. E vai dizer: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Olha que interessante, a gente tem que estudar profundamente cada palavra, porque Jesus não desperdiçou palavras, né? Então, o que nasce da carne é biológico, ali dos genes, né? Mas o que nasce de espírito é o espírito que está voltando, né? Criado por Deus, né? Que vai ser nosso filho. Então, termina dizendo a frase que está colocada ali: não te admires do que disse, é necessário para vós nascer de novo. E Nicodemos fica olhando para Jesus e Jesus fala assim: o vento sopra onde quer. Nós sabemos, né? Ninguém sabe de onde vem o vento e nem para onde ele vai. Assim é quem nasceu do Espírito. Quer mais claro do que isto? Explicitamente, Jesus vai falar que é necessário nascer de novo. Quem não nasce de novo não progride, não evolui, não aprende e não vai conhecer o reino de Deus, que era uma das coisas que mais se perguntava para Jesus: como é o reino de Deus, como é o reino dos céus, né? Se conquista gradualmente, à medida que nós vamos nascendo e renascendo, errando e acertando, assumindo os nossos erros, ressarcindo os nossos débitos e evoluindo, né? Até chegarmos ao patamar superior. Porque, como diz o Vanim, o nosso destino é ser feliz, né? Estamos destinados à felicidade, né? Então, era desta forma que Jesus falava com os seus amigos, com os seus discípulos. Mas tem um terceiro momento, quando ele vai falar para o povo em geral. E é muito interessante, porque quando ele chegou lá na cidade de Cesareia de Filipe, estava com ele novamente os seus discípulos e o povo. E Jesus então vai e pergunta assim, como se fosse hoje, de uma forma simples: o que dizem por aí que eu sou? Quem dizem por aí que eu sou? Quem que falam que eu sou? Olha, a pergunta. E aí eles começam a responder: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E o outro dizia: outros dizem que tu és Jeremias. E o outro dizia: ou algum dos profetas que voltou. Ora, se o povo não acreditasse na reencarnação, ninguém ia falar desses profetas que já haviam morrido. Até João Batista, nesta ocasião que se deu esse fato, João Batista já tinha sido degolado por Herodes, né? Então, mesmo ele sendo contemporâneo de Jesus, ele já havia morrido nesta ocasião. Daí a gente vê que eles acreditavam sim na reencarnação, mas não sabiam como ela se dava. Porque se ele podia ser João Batista, que era contemporâneo dele, né? Então as coisas não estavam claras na cabeça dos nossos irmãos daquela época, né? Então uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, Jeremias, ou um dos apóstolos que voltou. Está lá, ó, 3 evangelistas anotaram este diálogo: Mateus, Lucas e Marcos. Quer dizer que eles estavam todos lá porque escreveram, né? Então, o povo acreditava, sim, que uma pessoa que já morreu poderia voltar. Mas
Num outro momento, que é um dos mais sublimes do Evangelho, na minha visão, foi quando Jesus sobe no Monte Tabor. Estava acompanhado novamente dos discípulos, do povo, e ele convida apenas 3 dos seus discípulos para acompanhá-lo a subir no Monte Tabor. Pedro, João e Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. Então, sobem no Monte Tabor, Jesus começa a orar e se transfigura, meus irmãos, se transfigura, brilha mais que o sol do meio-dia. E ao lado dele aparecem, de forma visível, Moisés de um lado, Elias do outro, os 2 grandes profetas da raça. E os apóstolos, vendo aquilo, ficaram deslumbrados, ficaram espantados, viram aquilo, participaram daquele grande momento. E, conforme está escrito, saiu uma voz de uma nuvem que disse: eis meu filho bem-amado, em quem pus toda a afeição, ouvi-o. Então eles pensaram: então esse é o Messias prometido, é o Cristo de Deus que nós estávamos esperando. E aí, quando tudo termina, até Pedro queria ficar lá em cima, mas Jesus disse que teria que voltar para as misérias da terra. E na descida do morro, aí eles perguntam: mas Senhor, não está escrito nas Escrituras que Elias deve voltar antes que o Cristo venha? Porque se nós formos estudar lá o Antigo Testamento, o profeta Malaquias é que vai dizer que antes da chegada do Messias, voltaria o profeta Elias. Vê como toda a Bíblia está recheada do nascer de novo, Então, antes do Cristo, voltaria o profeta Elias. Então, eles disseram: não, mas espera lá, Mas não foi o profeta Malaquias que disse que antes de vir o Cristo prometido, Filho de Deus, não teria que voltar Elias? Como é que Jesus responde? Eu digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. E continua no Evangelho de Jesus as seguintes palavras: e os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Explícita, meus irmãos? E, é claro, o espírito Elias não foi reconhecido quando nasceu de novo como João Batista. Ele tinha outro nome. Eles não sabiam como isso se dava, Mas Jesus vai informar. E ele vai informar melhor quando, no momento antes desse, estava lá Elias no cárcere, João Batista no cárcere, Estava João Batista no cárcere porque ele iria ser degolado por Herodes, como todos sabemos da história, E ele ouvia falar dos feitos de Jesus, mas coitado, ele estava encarcerado, não tinha como ele saber, e ele queria saber se aquele era o Cristo prometido. Então ele pede para os seus amigos: vão até Jesus, perguntem a ele se ele é o Messias tão aguardado. E os amigos de João Batista vão até Jesus e perguntam a ele. Meus irmãos, é um diálogo maravilhoso, que vale a pena nós lermos. Está lá em Mateus, no capítulo 11, viu? Vale a pena, porque é um diálogo fantástico. Jesus, então, vai falar sobre João Batista, e aí vai dizer assim: digam a ele que o que Jesus fez, que eu curei os cegos, os coxos andaram, os leprosos se curaram, digam a ele do meu feito. E termina dizendo assim: e se quiserdes compreender, João é Elias que estava para vir. Ouça quem tem ouvidos para ouvir.
A gente ouve, mas a gente não tem ouvido para ouvir, né? Quantas coisas que a gente ouve ou lê, né? E não tem ouvidos para ouvir aquilo ainda. Jesus vai afirmar, está lá em Mateus, e se quiserdes compreender, João é Elias que estava para vir. Quer dizer, Elias veio na figura de João, no corpo de João, e aqui estou eu, o Messias. Esses 5 momentos de Jesus são claros, são claros. Então, infelizmente, ainda há denominações religiosas que não acreditam e pregam contra a reencarnação. Então, devido a tudo isso, a cristandade era reencarnacionista. Todos eram reencarnacionistas. Como é que isso se foi? O que aconteceu? Aconteceu no ano de 553, aconteceu o segundo concílio de Constantinopla, feito pelo imperador Justiniano, a pedido da sua esposa Teodósia, para que se tirasse a reencarnação dos postulados cristãos. E então, esse segundo concílio de Constantinopla foi o 5º concílio ecumênico, né? E que, mediante voto, eles negaram a reencarnação, ela foi tirada do movimento cristão. E é a mesma coisa que dizer assim, mediante voto, tiraram a força da gravidade da Terra. Força da gravidade existe? Eu nunca vi. Né? Então, é a mesma coisa. Mediante voto, nós 5 aqui decidimos que não há força da gravidade. A gente não vê, né? Então, foi assim que ocorreu. Mediante voto, nesse segundo concílio de Constantinopla, a reencarnação foi negada, foi retirada dos postulados cristãos. E aí, ela ficou esquecida. E até quem falava nela, era castigado, tinha que sofrer, como aqueles neoplatônicos que nós falamos ainda no início. Na Idade Média, a reencarnação se manteve oculta, ninguém falava nela, até porque a igreja era extremamente rigorosa. Até, meus irmãos, que no século XIX surge Allan Kardec, pela revelação dos espíritos de luz, trazendo na mais comovente revelação, demonstração do Consolador prometido, eles trazem novamente de forma experimental, feitas em laboratório, a reencarnação afirmativa do nascer de novo. E desta vez, ela veio despida de qualquer crença bizarra, né? Ela veio, conforme consta nos postulados da doutrina espírita, o nascer de novo. Todos nós já nascemos dezenas, centenas de vezes. E nasceremos outras centenas de vezes. Não importa saber quem nós fomos. Eu me lembro muito bem que quando aportei a doutrina espírita, orgulhosa mais do que hoje, quem fui eu na outra encarnação? Que outra? Que outras? Centenas de outras, né? Nós tivemos muitas vidas e em muitos países. Ali em Belém, que o Dr. Alberto Almeida faz as suas experiências de laboratório, estão reencarnadas muitas pessoas da velha Palestina. Muitas pessoas ali que fazem, inclusive, tratamento com ele, que curam seus traumas, que trouxeram desde então, né? É muito interessante. Não sei onde que eu vou nascer de novo, se é no mesmo país, se é na mesma raça, se é o quê, né? Só espero que nasça na mesma crença, né? E que não demore muito para a gente encontrar o espiritismo novamente. Então, como nós já dissemos,
coube ao Espiritismo cunhar a palavra reencarnação. Nós vemos algumas traduções da Bíblia mesmo, né, que tem os 2 livros, o Antigo e o Novo Testamento, que traz a palavra reencarnação. Como? Como se a Bíblia é milenar e a reencarnação tem a idade do Espiritismo, né? Então a gente vê a adulteração, infelizmente, né? A gente vê a reencarnação proibindo, né? Proibindo falar sobre ela. Então Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que 2 palavras deveriam revolucionar o planeta: amor, a primeira palavra do alfabeto divino, e reencarnação, a segunda palavra do alfabeto divino. Sem a crença na reencarnação, fica muito difícil acreditar num Deus de bondade infinita, justiça infinita. Nós aprendemos aqui no Espiritismo, logo nas primeiras aulas, sobre Deus. E nós sabemos que Deus tem bondade infinita, justiça infinita, entre outros atributos. Mas com a crença na reencarnação, nós passamos a entender os enigmas que naturalmente atormentaram a todos nós até uma certa idade. Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo na Terra, né? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Então, antes de sabermos da reencarnação, mas agora tudo vai fazendo sentido. Nós vamos entendendo os porquês das diferenças sociais. Como pode ser Deus tão justo se Ele faz uma pessoa nascer na opulência, aqui em Cascavel mesmo, nada falta, e outros nascerem em barracos imundos, onde tudo falta? Se somos todos filhos de um mesmo pai, né? Então nós vamos entendendo os porquês das diferenças sociais, o porquê das simpatias e das antipatias, o porquê do complexo de Édipo e Electra, estudados muitas vezes pelo Dr. Alberto Almeida. Então, com a reencarnação, a crença nela, nós deixamos de culpar a Deus pelos nossos sofrimentos, né? E com a reencarnação, vão se explicando inteligências extraordinárias. Hoje, quando a gente clica no Google, nós vamos ver que existem inteligências de crianças, inteligências extraordinárias no campo da música, no campo da matemática, no campo da pintura. Mas quem ainda não acredita nisso, pode pegar, por exemplo, Paganini, que com 9 anos fez o seu primeiro concerto. Mozart, que aos 4 anos fez o seu primeiro soneto. Nós temos crianças na família com essas idades. Não sabem tocar nem parabéns a você no piano, né? Fazer um soneto com 4 aninhos. E Beethoven, que aos 10 anos ficou consagrado como Deus da música. Mas para sair da música, vamos falar de Lázaro Zamenhof. Com 16 anos, ele falava 10 idiomas, sem nunca ter frequentado academias de letras. 10 idiomas. E acabou criando uma nova língua para unir as nações, o Esperanto. Foi publicada numa brochura de 40 páginas, né? Um gênio. Que gênio é esse? Que gênio é esse que Deus cria e cria uma Vânia da vida? Espírito que viveu mais, que se esforçou mais, naturalmente, né? Mas, infelizmente, existem cientistas, principalmente, e homens comuns, muito materialistas, e que eles negam a reencarnação. E eles dizem que as lembranças, essa memória extracerebral, elas nada mais são do que genética. Que nós herdamos dos genes dos nossos antepassados a lembrança, que não faz parte não de outra vida. Mas o Dr. Banerjee estava aí para provar que não. Porque ele fez um outro estudo, bom, ele fez milhares, né?
3.000 estudos ele fez, 1.100 casos que ele estuda e escreve o livro, né? E fez outros tantos mil. Então, ele vai estudar um caso de um menino, um menino chamado Munek, e que havia nascido em dezembro de 1951. Esse menino, aos 4 aninhos, ele levou umas palmadas da mãe e ficou muito bravo. E disse que ele queria voltar para a casa dele, que aquela não era a casa dele, e que ele se chamava Bacansim, que não era Munek, era Bacansim. Quando ele tinha 5 anos, ele disse que ele morava na cidade de Itani, e que tinha outra cidade, bem longe de onde ele morava, e que ele tinha uma esposa, e que a esposa dele se chamava Aloja Levi, e que ele havia morrido em 1951. Criancinha, 4, 5 anos. E aí Banerjee, com a sua equipe de cientistas, resolveu investigar. Ele viajou para Itani e foi conversar com a Aloja Levi, a suposta esposa do garoto. E ele explicou o caso, mas a Aloja Levi não queria nem ouvir falar do seu marido, que já estava morto. Não queria nem ouvir falar. Mas o Dr. Banerjee explicou que era muito importante, que fazia parte de uma pesquisa, que ela fosse pelo menos conversar com o garotinho de 5 anos. E ela, depois de muita insistência, né, ela acabou pegando a irmã dela e ambas viajaram então para a cidade onde morava esse menino. Aí as duas colocadas na frente dele, e ele aponta para uma e diz assim: essa é a minha esposa, essa é a Aloja Levi. E acertou. E aí ela disse: isso é simples, ele tinha 50% de chance de acertar e acertou. Acertou por acaso? Isso não significa nada. Aí o menininho falou assim: você se lembra, Aloja, da surra que eu te dei com pau de fazer manteiga? E ela então ergue a manga da blusa e mostra as marcas que estavam no braço dela da surra que ele deu nela. E ela fica então chocada, espantada, porque ali no país dela usavam mangas longas, né? E ela fica espantada, ninguém sabia. E então o menino começa a revelar outras coisas. E o Dr. Banerjee acha melhor irem para um cômodo e conversar em particular. Então foi o menino, a senhora e 2 testemunhas. E ali o garoto fala de coisas íntimas do casal, fatos irrefutáveis. Memória genética? Ele nasceu em outra família que não se conheciam, nenhuma sabia da existência da outra, em outra cidade. Não vem do ramo familiar para ser memória genética. E olha a memória, porque ele foi nascer no fim do ano de 1951. Olha que coisa, a reencarnação tem dessas também. Às vezes a gente fica 50 anos no mundo espiritual para nascer de novo, mas às vezes a gente volta no mesmo ano. Ele morreu em janeiro de 1951 e lá em dezembro ele já estava reencarnado em outro lugar. Naturalmente, para esta ocasião, estava na memória dele muito fresco. Depois, conforme a criança vai crescendo, vai se apagando da memória, né? Imagino que alguém esteja se perguntando, vai se normalizando a vida, né? Então, voltaram todos para a sala e a dona Aloja Levi diz assim: infelizmente, eu tenho que admitir que este é o cachorro do meu marido. Então, meus irmãos, atualmente a reencarnação, ela não é mais apenas uma crença religiosa ou filosófica. Ela passou a embasar as terapias, tornando-se fato científico. Vamos passar rapidamente aqui alguns slides, né, para falar de apenas alguns cientistas. Dr. Banerjee, fantástico, extraordinário. Está aqui alguns dados sobre ele, médico psiquiatra indiano, né?
e foi diretor desses departamentos, é autor do livro Vida Futura e Pretérita, um impressionante estudo sobre a reencarnação. Está aí uma dica para quem quiser ler o livro do Dr. Banerjee. Ian Stevenson, Divaldo Franco, quando fala deste tema e outros, cita muito Ian Stevenson. Aqui está ele, simpático, né? Médico psiquiatra canadense, porém, estava fazendo seus estudos nos Estados Unidos. Estudou mais e catalogou mais de 2.600 casos de crianças que diziam lembrar de existências passadas. E ele vai escrever o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, entre outros. Trouxemos o mais famoso. Aqui está a doutora Edith Fiore, também muito citada, né? Porque ela também é uma das precursoras e sistematizadoras da terapia de vidas passadas. Ela é americana, PhD em psicologia, iniciou suas pesquisas com hipnose e tudo mais, né? Ela logo foi percebendo esse incrível potencial. E ela é autora do livro Você Já Viveu Antes. Aqui está o Dr. Morris Netterton, também citado nas palestras dos nossos grandes espíritas. Este é interessante, porque era evangélico, protestante, né? Melhor dizendo. E nós sabemos que a religião protestante nem aceita, não quer nem ouvir falar na reencarnação. Então, esse Dr. Morris Netterton é um dos principais autores de terapia de vidas passadas. Ele até que é conhecido por ter dado o nome, né, terapias de vidas passadas, ao estudo que realizou com hipnoses e tal. Ele teve, então, uma formação protestante e resolveu iniciar os seus estudos espirituais após um sonho repetitivo onde se encontrava numa embarcação que afundou no mar. Sonhava, né? E aí ele se lembrava desta vida que morreu de forma trágica, né? Ele é autor do livro Vidas Passadas, uma abordagem psicoterápica. Tem o Dr. Brian Weiss, que também é bastante famoso, norte-americano, né? Mestre também, nasceu em Nova York, psiquiatra e escritor americano, e as suas pesquisas não só sobre a reencarnação, mas também terapias de vidas passadas, regressão a vidas passadas e sobrevivência do ser humano após a morte. Ele é autor de vários livros, mas o mais famoso é este, né? Muitas vidas, muitos mestres. E por fim, o brasileiro, né? Hernani Guimarães Andrade, nosso grande pesquisador, deixou inúmeras obras. Ele pesquisou 8 casos de reencarnação no Brasil, devido a essas marcas de crianças no corpo, como é que nós citamos aqui daquelas gêmeas, né? Muito interessante os estudos de Dr. Hernani. Então, ele era um engenheiro civil, fundou o Instituto, morreu agora, né, desencarnou em 2003, fundou o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, Instituto Brasileiro, com a finalidade de demonstrar cientificamente os fenômenos paranormais, a reencarnação, a obsessão espiritual, a transcomunicação instrumental. Entre 1958 e 2002, publicou 18 livros, semelhantes aos doutores Stevenson e Banerjee. Escreveu Reencarnação no Brasil, onde traz 8 casos de crianças, e Renasceu por Amor, que traz um importante relato que seguiu o rigoroso protocolo de pesquisa do Instituto. Ainda bem, né, meus irmãos, que a ciência está chegando lá, mas existe ainda muita resistência, porque tem gente que prefere negar. Por que você não acredita? Não, por que não?
né? Não dão explicação. E a gente, então, fala da reencarnação, da lei de justiça e tudo mais. Então, não é quimera que saiu da cabeça de Allan Kardec, como nós já vimos. Já vimos que trata-se de uma lei divina e natural. E, nesses dias convulsionados, meus irmãos, que nós vivemos, tentemos nos lembrar que cada um de nós está na vida e tem um porquê. Vamos nos lembrar que os nossos filhos são espíritos que reencarnaram. Nossos pais são espíritos que reencarnaram, nossos esposos também. Vamos lembrar que nós temos o melhor corpo, nós temos a melhor família, moramos na melhor cidade, vivemos no melhor país. Reencarnação, a segunda palavra do alfabeto divino. Muito obrigada.